Hoje é sábado, 4 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem eu li nos comentários aqui, TF, você falou várias vezes 2022. Gente, me desculpem, às vezes eu erro isso aqui, entendeu? Desculpem, errei. E não vi na edição que eu tinha falado 2022, a cabeça já tá no ano que vem, já tô pensando em 2022. Então se você ficou incomodado em ter ouvido 2022 nos vídeos de ontem, me desculpem, errei, perdão, peço desculpas para vocês. Mas em compensação, você que reclamou, deixou o like, tem que deixar o like. Você é inscrito no canal? Tem que se inscrever no canal. Estamos chegando a 146 mil inscritos. Deixa eu rodar a vinheta aqui logo para a gente falar sobre os temas que eu quero conversar com vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Ontem rolou o Acesso Total, o terceiro episódio da série que está passando tanto no Globoplay e também no Sport TV. Vou tomar por base aqui no canal, só vou comentar sobre a série após passar no Sport TV. E já vou falando, se você não viu, vou dar spoiler sobre o terceiro episódio. A partir desse momento, será spoiler. Se você não quiser saber spoiler, pode adiantar, porque agora eu vou falar muito sobre o terceiro episódio. O terceiro episódio mostrou como que foi a queda de rendimento do Botafogo ali. O começo das derrotas, a má fase e até a demissão de Marcelo Chamusca. Mostrou como o Botafogo agiu em relação à demissão do técnico, mostrou ali a ida dos torcedores botafoguenses ao estádio Newton Santos, conversando com os jogadores, tendo ali um papo frente a frente, mostrou muito a indignação dos atletas dentro do vestiário, mostrou o destempero do técnico Marcelo Chamusca, que é um treinador que não lidava muito bem com as derrotas. Eu sentia que o técnico ele não estava com confiança, pelo menos essa foi a visão que eu tive, não sei vocês. Mostrou também um Diego Loureiro líder. Após a derrota do Botafogo para o Brusque, ali na partida em que o Ricardo Rezende comandou o Botafogo, o goleiro fez ali várias reclamações, reclamou muito com seus companheiros, falando como que a gente perdeu para um time desses, como era o Brusque. Antes da partida, o próprio Freeland chegou a falar com os jogadores, olha, aqui é Botafogo, ali é Brusque, aqui é Botafogo, ali é Brusque, mostrando que aqui a gente tem um time grande e ali é um time pequeno. O Botafogo acabou perdendo aquele jogo por 2-1, foi na primeira partida que o Ricardo Rezende comandou o Alvinegro. Mas alguns pontos também me chamaram a atenção. Por exemplo, a carcada que o Freeland deu em Vinícius Assunção e Durcésio Melo, quando ambos já falavam abertamente que Lisca era o técnico ali que eles queriam. E o Botafogo ainda não tinha demitido o técnico Marcelo Chamusca. O Freeland meio que falou assim, olha, se o cara tiver profissionalismo, ele não vai aceitar conversar, porque ainda nós temos um profissional aqui. Então não dá pra gente conversar com um técnico tendo um profissional aqui. Mostrou também o Jorge Braga meio irritado com uma situação do Botafogo depois da primeira recusa do Lisca ter tentado novamente, o Freeland ter novamente tentado o técnico. Esses pontos mostraram ali, essa carcada que o Freeland deu no Vinícius e no Durcésio foi algo que a gente vê como que funciona, né? O amadorismo e o profissionalismo. Vinícius e Durcésio com aquela situação mais do amador, mais do passional, e o Freeland pensando na parte profissional. Poxa, como que você vai contratar alguém sendo que tem alguém aqui? O cara não vai aceitar. Isso acabou acontecendo, foi bem impactante o episódio de ontem, com vários pontos, e foi ali o último passo do Botafogo sem o Anderson Moreira. Mostrou literalmente o Botafogo indo para o fundo do poço. O episódio 4, que acontecerá na próxima terça que vem, e sexta que vem, você pode contestar, você pode não gostar do trabalho do Eduardo Freeland, mas ali ficou bem latente como que você tem uma diferença em atitude. Outro ponto também que eu estava esquecendo, que marcou bastante, foi o Canu conversando após o 3-3 contra o Cruzeiro, ali no pé de ouvido com o Freeland e com o Durcésio. Ano passado a gente demitiu, mostrando como que tinha acontecido no ano de 2020. Olha, demitiu o técnico e não alterou. Então, se vocês demitirem, que façam algo certo. Foi mais ou menos assim essa conversa que aconteceu ali depois do jogo entre Botafogo e a equipe do Cruzeiro. A partir do próximo episódio, o avião começará a subir e tem Botafogo e Vasco, hein? Teremos ali, vamos ver o que aconteceu naquele pré-Botafogo e Vasco, no pós-Botafogo e Vasco, no durante Botafogo e Vasco. Em janeiro, nós teremos o início da pré-temporada, o Botafogo está ali tentando algumas renovações, vai buscar manter base do elenco que foi campeão brasileiro da Série B,
E eu vejo alguns torcedores reclamando nas redes sociais, vai manter jogadores de Série B, não tem o que, esse elenco é de Série B. Concordo com uma coisa que o Freeland falou, não existem jogadores de Série A e Série B, existem bons jogadores. Você vai falar que o Oyama não é um jogador de Série A? Você vai falar que o Navarro não seria importante numa Série A? Você vai falar que o Diego Gonçalves não poderia render numa Série A? Você vai falar que o Marco Antônio não é um jogador que poderia render numa Série A? Você vai falar que o Carly e o Canu não são jogadores que podem render numa Série A, que o Rafael não pode render numa Série A, que o Gatito não pode render na Série A. O Botafogo tem bons jogadores. E também jogadores limitados, que eu acho que aqueles que estão no banco de reservas não têm condições de ficarem no Botafogo. A exceção, claro, do Rafael, que é um jogador que teve ali o final de temporada para retomar a parte física, se entrosar com o elenco, conhecer o futebol brasileiro, para ser mais utilizado em 2022. Este foi o pensamento da vinda do Rafael. Mas mudando de assunto e indo para um ponto que, na minha opinião, é algo que o Botafogo tem que se preocupar para a temporada. Você conseguindo manter as peças principais, você montando um time, colocando aqui por alto. Gatito, renovando seu contrato, como deve acontecer. Rafael, Carly, Canu e na lateral esquerda, Carlinhos ou Hugo, você pode ter. Você resolvendo a situação dos volantes, não vou colocar aqui porque você tem 3, e o Botafogo quer a permanência dos 3, como eu trouxe aqui no canal do TF, outra situação mais complicada é do Luiz Oyama, Barreto e Pedro Castro, querem permanecer no Botafogo e o Alvinegro tenta negociar. Vamos colocar ali por alto, que o Botafogo continue com Barreto e Pedro Castro. Você tem Chay fazendo papel de armador, numa extrema você tem o Diego Gonçalves, e na outra você pode ter o Ronald ou o Luiz Fernando, e você tem uma deficiência hoje no comando de ataque. Se a gente fosse começar a temporada, o centroavante do Botafogo hoje seria o Matheus Nascimento. É um time forte? Claro que não. Você tem várias lacunas no elenco. Como eu falei, você ainda não tem a definição de volantes. Você tem na ponta direita um jogador que é irregular pra caramba, que é, no caso, o Luiz Fernando, e você tem uma deficiência clara no comando de ataque. Mas o Botafogo pensa em quê? Ter o elenco com algumas peças nesse primeiro semestre, porque você tem o Campeonato Carioca, você tem a Copa do Brasil ali, Botafogo entrando na terceira fase, e você tem as rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Não dá para você ter um time fraco nesse primeiro semestre. Porém, Botafogo não pode queimar todo o orçamento que tem, porque você tem que ficar sempre atento ao mercado. De repente, o jogador não está indo bem em algum clube, teve um problema em outro clube, e você pode pincelar esse atleta e colocar no seu time para jogar a temporada. E claro, o meio do ano. Ali o Botafogo tem que ser pontual, como foi na Série B. Todas as contratações que chegaram após o Campeonato Carioca, à exceção de Luiz Henrique, todas elas foram importantes. Tem que acontecer isso também. O Botafogo fazer as contratações certas esse primeiro semestre e ali, no Campeonato Brasileiro, contratar, por exemplo, apareceu uma oportunidade de um baita de um camisa 10 para disputar posição com o Chay ali. Vamos contratar esse cara. Apareceu a oportunidade de um baita do segundo homem. Vamos contratar. E também ver como que os jogadores vão se comportar nesse primeiro semestre. A gente tem que analisar vários fatores. O Botafogo nesse primeiro semestre vai testar alguns meninos da base. Vamos supor que Matheus Nascimento comece a dar no profissional o que ele dá na base. Que o Juninho entre e jogue pra caçamba. Os outros jogadores também. O Botafogo não pode inchar o elenco. E também no segundo semestre tem que fazer contratações pontuais. Jogadores que cheguem para somar, não para ficar no banco de reservas. Jogador para ficar no banco de reservas, de repente, você tem esses que estão começando a temporada e talvez não rendam tanto. E é assim que você vai montar o plantel visando 2022. É isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre lá pelas entre 1 e 2 horas, nosso almoço com o TF de hoje. Valeu, fui, tchau, beijo. Beijo, noite, eu vi negra de ontem, valeu.